Então, vamos lá. A gente continua, né, com o estudo aqui desse livro de Epístola de Paulo aos Romanos. O tema hoje é: ao chamar os gentios, Deus está provocando ciúme nos judeus. E isso prova que ele não terminou seu tratamento com Israel. Título aí do tópico que a gente vai começar agora. Capítulo 11, versículos 11 a 25. Diz assim: a segunda prova de que Deus não terminou seu tratamento com Israel é vista em seu chamado aos gentios para provocar Israel à inveja. Versículo 11. Paulo diz, abre aspas, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Longe esteja o pensamento. Mas pela sua queda, ou retirada, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, o ciúme. O fato de que Deus quis incitar Israel, provocando-os ao ciúme para que voltasse a ele, mostra que ele ainda não terminou seu tratamento com eles. Paulo concorda que Israel tropeçou, mas ele insiste que eles não caíram, no sentido de estar tudo acabado para eles. Lendo o versículo como encontrado na King James, pode ser confuso, porque depois de afirmar que eles não caíram, ela vai em frente e diz que eles caíram. Este enigma é facilmente esclarecido ao entender-se que o segundo uso da palavra cair, no 11º versículo, é realmente uma palavra diferente no grego e deveria ser traduzido como transgressão. CTB, eu não me lembro. Cair, no sentido de que Paulo fala aqui, é uma coisa final. Transgressão, por outro lado, não carrega essa conotação. Isso ocorre novamente no versículo 12. Assim, Israel tropeçou e transgrediu, mas eles não caíram do propósito de Deus de abençoá-los. Paulo disse que a diminuição ou omissão de Israel abriu o caminho para os gentios terem grandes riquezas. A riqueza dos gentios refere-se ao favor que Deus estendeu aos gentios no Evangelho, sem levar em conta se eles creram ou não. Em outras palavras, a perda de Israel tem sido o ganho dos gentios. Este é um princípio nos caminhos de Deus que é encontrado em muitos lugares nas Escrituras. Ele cita aqui Isaías 49, Atos 13, 18 e 28 e Romanos 1, 16. Ele acrescenta, quanto mais a sua plenitude. Isto é, se o fracasso de Israel levou a bênção para os gentios neste dia da graça, quanto mais será assim quando Deus restaurar Israel. Hoje, a bênção pelo Evangelho foi para o mundo de uma forma limitada, mas então será uma conversão mundial dos gentios. Israel redimido será o canal de Deus para abençoar as nações naquele dia. Paulo diz, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, versículo 13, ele sentiu sua responsabilidade para com os gentios, e no versículo 13 ao 32, se volta para falar diretamente a eles. Ao interpretar este capítulo, é importante entender que Paulo não está necessariamente falando dos gentios como crentes, mas dos gentios genericamente. Seu ponto é que tiveram o maravilhoso privilégio do evangelho estendido a eles. Enfatizamos isso porque, mais adiante no capítulo, ele fala da possibilidade desses gentios serem cortados. Verdadeiros crentes, como sabemos, fazem parte da igreja,
e tais nunca serão cortados. A profissão cristã em geral, no entanto, será julgada e cortada por Deus. Apocalipse 3,16. Porque não continuou na bondade de Deus. Paulo queria magnificar seu ministério, pregando aos gentios em todo lugar que pudesse, porque ao fazê-lo poderia incitar alguns de seus conterrâneos à emulação ou ciúme, e eles acreditariam na salvação de suas almas. Ele diz: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Versículo 15. Tão certo como houve uma rejeição de Israel, também haverá sua admissão novamente em um dia futuro. A reconciliação aqui não é a, a mesma que no capítulo 5, versículos 10 e 11, onde tudo é vital e eterno. Aqui é dispensacional, sendo uma coisa provida para os gentios neste tempo presente. Assim, o mundo gentio foi trazido para perto de Deus, aproximação geral. Mas isso é apenas exteriormente. Ele diz que a admissão deles, de Israel, será a vida dentre os mortos. Isso não está se referindo à ressurreição literal de corpos humanos, nem está falando da ressurreição nacional de Israel, mas do que o mundo gentio experimentará como resultado da restauração de Israel ao Senhor. O senhor William Kelly disse, abre aspas, seja qual for a misericórdia divina na reconciliação do mundo, a qual agora conhecemos enquanto o Evangelho vai em direção a toda criatura, uma bem-aventurança completamente diferente aguarda o mundo inteiro como vida dentre os mortos, quando todo Israel for recebido de volta e salvo. Não será para todos na terra vida dentre os mortos? Paulo usa duas figuras para ilustrar esse ponto: uma massa e uma oliveira. Primeiro, quanto à massa, ele diz: e se as primícias, primeiro pedaço da massa, são santas, também a massa o é. As primícias é o remanescente de crentes judeus no tempo presente que creram no Evangelho. Eles pré-confiaram os que de antemão esperam em Cristo, e são os primeiros frutos da nação que será salva no futuro. Assim, se pela graça de Deus as primícias são santas, assim será santa a massa. A massa é a nação em um dia vindouro, quando eles crerem em Cristo. O argumento de Paulo é que os poucos crentes judeus de hoje, o remanescente segundo a eleição da graça, são realmente um penhor ou uma garantia de que o resto são verdadeiros israelitas que serão salvos. Só um minuto, Dan. Um penhor ou uma garantia de que o resto são verdadeiros israelitas que serão salvos, é isso mesmo. A existência do remanescente neste tempo presente, as primícias, é evidência de que a nação, a massa, será salva no futuro. Com isso, sabemos que Deus não desistiu de Israel. Há bênçãos reservadas para a nação. Paulo, então, passa para outra figura, a oliveira. Ele diz: se a raiz é santa, também os ramos o são. A raiz é uma alusão a Abraão, o pai da nação, que foi colocado à parte em um lugar de associação santa com Deus. O argumento de Paulo aqui é que se a raiz, Abraão, está em um lugar exterior de bênção, também estão os ramos, descendentes de Abraão. No entanto, ser ramos não significa necessariamente que todos os descendentes de Abraão são nascidos de Deus.
Eles estavam em um lugar de santificação relativa. Assim como Paulo falou da reconciliação, ele também fala de santificação. Ambas são relativas, não algo vital ou absoluto. É aqui esse ponto aí que é que Deus não rejeitou Israel definitivamente, né? E se os irmãos quiserem ajudar na compreensão aí, fica à vontade. Se quiser ler alguns versículos desse capítulo 11 aí, Dalton me fala que eu leio. Talvez antes dos irmãos comentarem, a gente podia ler a partir do 1 aí. Deixa eu ver se é isso. É, vou ler um trecho aqui, pelo menos do que está dentro do contexto do que o irmão comentou aí. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo, que é Israel? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para não, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação ao ciúme, como o irmão estava falando. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação ou ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não
poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios seja entrada. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a misericórdia de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Judeus e gentios aí, eu acho. Qual a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos? Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tem um pensamento, talvez algum irmão pode explicar melhor. Eu não sei bem, mas é, pelo menos no meio cristão, de que a igreja, ela é o agora beneficiária das promessas de Deus que foram dadas para Israel no Antigo Testamento, mas como eles não permanecerem na infidelidade, eles perderam esse lugar e a igreja é agora esse beneficiário, né, dessas promessas. Aí, por conta disso, houve bastante confusão e até guerras no mundo, né? Tentando estabelecer os cristãos nesse mundo aqui para receber essas promessas. Isso é um pensamento que não é correto, porque aí, né, como Paulo está falando, eles continuam sendo o povo eleito de Deus, é o povo terreno de Deus. Todas, ele falou ali que os dons e as misericórdias de Deus são sem arrependimento. Então, o que é deles prometido, eles terão, né, no tempo certo. Mas eles perderam o, digamos assim, eles é, estão aguardando essas promessas
por um tempo. Se eles tivessem recebido o Senhor Jesus, digamos assim, no tempo que o Senhor veio para eles, eles receberiam, né? Ele estabeleceria o reino e eles seriam por cabeça das nações e todas as promessas seriam dadas a eles, como é, era prometido ali no Antigo Testamento. Só que eles rejeitaram, né? E essa rejeição dele acabou na sabedoria de Deus, nos conselhos de Deus. Deus abriu essa oportunidade para nós, né, que não era o povo de Deus, e aí a gente foi abençoado. Aí agora o Senhor está tratando com a gente, Deus está tratando com os gentios, né, abençoando pelo Evangelho, salvando. E aí o Senhor vai tirar a gente para o céu. E aí nesse momento volta de novo, agora para tratar com eles e dar a eles tudo que o Senhor prometeu a eles, porque como Paulo falou lá, né, que Deus não volta atrás em suas promessas, né? Então o que é deles está, digamos assim, por um tempo suspenso até que chegue a hora de eles receberem, né? Aí eles vão passar por todo aquele processo, né, de na grande tribulação, será julgado, mas aí depois serão restaurados. Mas era só esse pensamento aí de que há na cristandade esse pensamento de que a igreja é agora a beneficiária das promessas de Deus dadas a eles. Eles perderam, não tem mais direito, e agora é da igreja. Se o irmão tiver algum, ajudar a entender também esse ponto aí. E irmãos e irmãs também que tiverem perguntas aí, irmãos, pode colocar no chat aí ou abrir o microfone para perguntar.
Newton, pode colocar aí sua pergunta, se tiver que eu leio aqui. Eu leio aqui. Mas cedo foi dito que Abraão era uma raiz boa e santa. Depois diz que seus galhos, de igual forma, também seriam. Porém, existe uma relatividade da salvação, e nem todos são. Qual o fundamento dessa relatividade na Bíblia? Algum irmão quiser responder aí? Vou ler novamente aqui. Mais cedo foi dito que Abraão era uma raiz boa e santa. Depois diz que seus galhos de igual forma também seriam. Porém existe uma relatividade da salvação, e nem todos são. Qual o fundamento dessa relatividade na Bíblia? Pergunta aí de José Newton. A pergunta aqui qual o versículo que o irmão está se referindo. Eu acho que ele está comentando do texto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, ele disse: a raiz é santa, também os ramos são. A raiz é uma alusão a Abraão, o pai da nação, que foi colocado à parte em um lugar de associação santa com Deus. O argumento de Paulo aqui é que, se a raiz, Abraão, está em um lugar exterior de bênção, então estão os ramos. Também estão os ramos, descendentes de Abraão. No entanto, ser ramos não significa necessariamente que todos os descendentes de Abraão são nascidos de Deus. Eles estavam em um lugar de santificação relativa, assim como Paulo falou da reconciliação. Ele também fala de santificação. Ambas são relativas, não algo vital e absoluto. Acho que o irmão confundiu lá com salvação. É isso mesmo, ele está falando de santificação, né? Santificação absoluta e relativa, ou seja, separação, né? E separação, a gente sabe que
ela não significa necessariamente salvação. Por exemplo, todos aqueles que são batizados para o Senhor Jesus Cristo, eles passam a fazer parte do reino dos céus. Então, eles estão tendo, em certo sentido, uma santificação relativa, porque só vão ter a santificação absoluta a partir do momento que crê. Então, não é o batismo que salva, mas é o crer. Então, muitos que hoje se dizem cristãos, fazendo um paralelo com essa passagem, não é por se dizerem cristãos que são cristãos, mas somente por crer. Então, há esse ponto aí. Eu penso que o irmão esteja falando nesse sentido, acredito. Acho que o capítulo 9 também fala algo a respeito disso. Os próprios versículos já devem falar, né? Diz assim, vou pegar daqui. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, como o irmão já falou aí, né? Não é todos que são batizados como cristãos são verdadeiramente cristãos, têm vida nova, têm Espírito Santo. E aqui ele continua dizendo, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. O irmão aí, como ele está falando, da questão de santificação. Como, acho que em Pedro fala que... Pedro não, 1 Coríntios, capítulo 7... Deixa eu ver aqui, também fala, né? Sobre algo assim, semelhante. Aqui, o que eu passei aqui nesse versículo, nesse capítulo 9 dos versículos, está falando diretamente de fé. Não é porque são descendências de Abraão, são todos filhos de Abraão, mas é contado segundo a fé de Abraão. Em 1 Coríntios, deixa eu ver aqui. Aqui. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher que é crente, né? E a mulher descrente é santificada pelo marido que é crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aqui está falando de um terreno de santificação, em que a pessoa ela é influenciada pelo um dos cônjuges, né, que é cristão. Então, eles estão no terreno santificado, porque a mulher ela é crente, ou o marido é crente, o outro é descrente, mas ele está sendo iluminado de uma certa forma ali por causa daquela pessoa que é um crente verdadeiro. Então, ele está num terreno de santificação. Não que esse marido incrédulo ele venha a ser santo porque a sua mulher é uma crente verdadeira.
Não existe isso. A gente sabe que a santidade, a pessoa ser santa, o crente verdadeiro, isso é algo individual. Um pai não, por ser santo, o filho dele não vai sair santo. Uma mulher, uma esposa, por ela ser cristã, crente verdadeira, o seu marido vai virar santo também. Não, cada um tem essa responsabilidade diante de Deus da fé, né? E é praticamente isso aqui que o que está falando sobre Abraão. Deixa eu voltar aqui no texto do irmão, né? Sobre a questão da santificação. Ele diz assim, Paulo então passa para outra figura, a oliveira. Ele diz, se a raiz é santa, também os ramos o são. Ele está falando, como o irmão está dizendo, a raiz é santa, né? Uma alusão a Abraão, pai da nação, que foi colocado à parte em um lugar de associação santa com Deus. A gente deve lembrar que Deus, ele separou Abraão para criar essa nação israelita. Foi a partir de Abraão. Abraão, ele foi separado por Deus. Deus não pegou uma nação já existente e tomou para si como povo. Deus criou esse povo a partir de Abraão. E é isso que está falando aqui. A gente sabe que Abraão também teve Ismael, não só Isaac, né? Então é isso que ele diz. A raiz é uma alusão a Abraão, pai da nação, que foi colocado à parte em um lugar de associação santa com Deus. O argumento de Paulo aqui é que, se a raiz, que é Abraão, está em um lugar exterior de bênção, também estão os ramos, descendentes de Abraão. No entanto, até o próprio Senhor fala isso, né? Alguma parte do Evangelho, o Senhor fala isso aí. No entanto, ser ramos não significa necessariamente que todos os descendentes de Abraão são nascidos de Deus, ou seja, todos os... Agora vem aqui a questão da fé, nem todos têm a fé de Abraão. Não é porque são descendência, nem todos têm a fé. Então, há uma separação nisso aqui. É por isso que, como o irmão perguntou, né, se existe base, acho que, como foi que ele falou? Deixa eu ver aqui, qual o fundamento, né, dessa relatividade na Bíblia. A própria Bíblia já fala sobre isso. Tem um versículo lá no Evangelho de João. Lembrei aqui acho que é Natanael que fala, né? O Senhor fala dele. Lá no final. João 1. É isso. 47, parece. Deixa eu ver aqui. Jesus, 1,47. Jesus viu Natanael vir ter com ele. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde tu me conheces? De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. Mas é o 40, que ele fala que ele é um verdadeiro israelita, 47. Disse, Natanael veio ter com ele e disse: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Então, como os irmãos estão falando, né? Então, se a gente olha na cristandade hoje, então, igrejas, né? Denominações estão cheias de, digamos, entre aspas, cristãos, pastores, mas o que diz lá? Que o Senhor conhece os que são seus.
que, como os irmãos estão falando aí, como nação, todos são israelitas, né? Como nação, todos são israelitas. Só que aqui o Senhor fala de um verdadeiro israelita, né? Porque aqui eu penso que Natanael, ele tinha, como o Dal falou, a fé de Abraão. Então, Deus trata com toda a nação de Israel, tanto em juízos governamentais quanto em misericórdias, trata com toda a nação, né? Deus não trata só com os verdadeiros israelitas, os que têm fé, seja em juízo, seja em misericórdia, e separa os outros que não têm fé. Nacionalmente, todos são israelitas, né? Mas existe aí os que têm a fé de Abraão, como Dal falou aí, como esse aí eu penso que seja o sentido desse Natanael aí. Tentando lembrar aqui o que o Senhor fala com os israelitas, sobre Abraão, né, também. Algum irmão lembra disso aqui? Mateus botou 3,9. O Alexandre botou 3,9 aqui, né? Não queirais dizer dentre de vós mesmo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que... então acho que Mateus deve estar falando sobre isso. Espera aí. E também, irmãos, me parece que está se referindo à questão de testemunho, né? Esse texto, né? Essa questão dos que são cortados, né? E dos que são enxertados, né? Se não me falha a memória, parece que é voltado a essa questão do testemunho, né? Se estiver errado, algum irmão me corrige, por favor. Acho que aqui é um dos indicativos também, né? Aqui o irmão até colocou aqui. Realmente fala de testemunho, fala de bênção também. Quem vai ser abençoado são aqueles que são da fé, e fala sobre a questão do testemunho também, que foi cortado. Aqui o Senhor fala aqui: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se vós fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Aqui o Senhor não está negando que eles são descendência. Bem sei que sois descendência de Abraão. Mas faltava-lhe a eles, né, a fé. Mas agora procurai matar-me,
a mim, homem, que vos tem dito a verdade de que Deus tem ouvido, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos o pai que é Deus. Ele aí já se volta agora para Deus, como se Deus fosse pai dele. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tende por paz ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso. Então, só voltando ao que os irmãos estão falando, de uma forma geral, um testemunho aqui na Terra, Israel foi cortado por um tempo. Israel foi cortado por um tempo. Mas Deus vai voltar a tratar com Israel e vai restaurar Israel, porque a raiz é santa. Não é? Como está dizendo aqui. A raiz é santa, porque houve a promessa a Abraão, e Deus vai cumprir essa promessa. Sendo que nem todo descendente de Abraão vai herdar essa promessa de Deus. Que nem todos têm a fé de Abraão. E aí fala, como o irmão está dizendo aqui, da questão da bênção também. Então, como o irmão aí perguntou, né, eu creio que a própria palavra já responde isso aí, né? A questão da relatividade bíblica sobre isso. Um ponto interessante sobre essa questão da promessa, a gente poderia ler Efésios capítulo 3. E tem uma passagem que eu não estou recordando agora, que fala que a promessa foi feita a Abraão e o seu descendente, que é Cristo. Se algum irmão achar, puder auxiliar. Efésios 3, versículo 6. Pode ser do versículo 4 em diante. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então, os gentios, eles são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo. Israel tinha recebido promessa de libertação por meio do Messias que viria e veio. Só que eles estavam crendo só numa parte do que os profetas disseram. Lembrando da passagem de Lucas 24, os dois discípulos no caminho de Emaús. E o Senhor repreende aqueles discípulos, o nome deles era Cleopas, e o Senhor diz assim, ó tardes e neste coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo, podemos ler. É Lucas 24.
Mais para baixo. Mais para baixo. Pode ser desde ali, do 19, irmão. E, e ele lhes perguntou quais, né? Porque eles dizem para o Senhor, és tu só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido. Né? Aí, quais? E ele lhes disse. E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. O que eles esperavam? Eles esperavam que o Senhor viesse e remisse Israel, certo? E aí ele vai continuar o texto, mas vamos indo mais para baixo. E aí o versículo 25. Aí o Senhor diz, e ele lhes disse, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse, essas coisas entrassem em sua glória? Então, os profetas haviam dito que ele iria padecer, entrar em sua glória, e que depois ele voltaria para estabelecer o seu reino. Daniel 9 falou sobre isso, que o Messias, e depois das 62 semanas, será cortado o Messias, e ficarão sem nada, a tradução de John Nelson Darby. E depois o povo do príncipe que há de vir, né, firmará um pacto com muitos por uma semana. Então, honesto e tardo de coração para crer tudo que os profetas disseram. Eles não estavam crendo tudo, eles estavam crendo que Cristo viesse e já libertaria eles, já remisse Israel. Mas primeiro ele iria padecer, seria cortado, entraria na sua glória, para depois voltar e remir Israel, que é o que ele vai fazer ainda. Então eles estavam crendo numa parte. Então essa promessa de ser liberto da opressão do opressor, que era o Império Romano, eles esperavam Cristo vir remir eles. Só que o gentil e a igreja, que era um mistério que estava oculto em Deus, são participantes dessa promessa, porque nós já somos vistos como remidos. Nós já temos uma cidadania celestial. Nós já não pertencemos mais a este mundo. Nós somos embaixadores de Deus, de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então nós somos participantes dessa promessa. E essa promessa, ela foi feita a Cristo, a posteridade, ou a descendência, né, que é Cristo, não de muitos. Por isso, quando Paulo fala lá em Efésios 3:6, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, ele está mostrando que a promessa foi feita a Cristo. Os judeus esperavam a promessa de libertação por meio do Messias, que é Cristo. Mas quem está tendo essa libertação antes deles é a igreja, que é um mistério que estava oculto em Deus, que tudo criou. E, de fato, nós teremos essa libertação completa no arrebatamento desse sistema do mundo. E eles terão depois da tribulação, que ocorrerá após o arrebatamento. Então, que precioso, né? Os desígnios de Deus, né? Tudo isso, se a gente olhar, está tudo aonde? Ou está tudo em quem? Em Cristo. É nele. Não é que é uma questão de olhar para Israel e para a igreja. Vamos colocar assim entre aspas, nós somos meros coadjuvantes dos desígnios de Deus. Mas o, o principal, o único principal de tudo é Cristo.
Como foi lido aqui, Newton até colocou. Bom, então aí temos que a relatividade está na promessa para uns e testemunho para outros. Vamos ler aqui o versículo de novo, né? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. A sua posteridade, né? Abraão e a sua posteridade, né? Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. Lá em cima está no singular, né? Feitas a Abraão, que é um, como o irmão falou aí, e a sua posteridade, que no fim a gente sabe quem é essa posteridade, Cristo. Então, como o irmão disse, né? Nós somos beneficiados em Cristo. Cristo é que é o centro de tudo. Quando eu digo nós assim, tanto gentios como Israel, né? No geral, Cristo é que é o centro da promessa de Deus. Em Efésios 1, versículo 10, já deu horário mais rapidamente. Versículo 10. Aliás, pode ser o 9 também, irmão. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, ou seu bom prazer, né? Que propusera em si mesmo. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, ou milênio, né? Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, esse é o propósito. Essa é a promessa. Que tudo torne a congregar em Cristo todas as coisas. E é interessante ele falar tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, né? Porque lembram que quando ele chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, do meio da idolatria, ele falou que a descendência dele seria tão numerosa quanto as estrelas no céu e quanto a areia na praia do mar, apontando o povo celestial e terrenal. Mas, diante disso tudo, tanto o povo terrenal fracassou como testemunho de Deus na terra, quanto celestial tem fracassado como testemunho de Deus na terra. E o título principal desse capítulo que nós estamos lendo, nos outros estudos, se irmãos lembrar, eu até tinha anotado aqui, o tropeço de Israel, abrindo o caminho para a bênção ir aos gentios, e a rejeição da graça pelos gentios, preparando o caminho para a restauração de Israel. Então, tanto o tropeço de Israel quanto a rejeição da graça por parte dos gentios trouxe ruína no testemunho. Mas na dispensação da plenitude dos tempos, Deus tornará a congregar em Cristo todas as coisas. Ele colocará em ordem no milênio. Esse é o propósito. Segundo a Coríntios, só mais esse versículo aqui que... Opa, peguei errado. Segundo a Coríntios... 1:20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Falando do Senhor Jesus.
Elton, já encerramos aqui, né? Para a próxima reunião, se o senhor permitir, estivermos aqui, a gente tem esse tema aí, 3 aspectos da santificação.